Olá, sejam bem-vindos ao Impressão de Mãe. Eu sou a Marina, ela é a Isa e hoje estamos com a Débora Moss. Ela é especialista em sono infantil e vem contar um pouco da sua experiência pra gente. Ela também é mãe de 3, né, Débora? Sim. E vem contar aqui um pouquinho pra gente, né? Sobretudo, ela tem um livro, ela tem guias, ela tem projetos de vários livros para esse ano, né? Sim. São muitos desafios, né, Débora? São muitos desafios. Nessa questão do sono não tem monotonia. E você é psicóloga também, mãe de 3, mãe atípica também. Como tudo começou? Explica um pouquinho pra gente, Débora. Então, na verdade, acho que foi um destino, né? Porque eu, em 2008, fui convidada a participar de um programa de TV tipo Super Nanny. Era o lançamento de um produto e que iam patrocinar, um produto que tinha a ver com sono. E aí eu fui fazer esse programa que eu dormia na casa da família, então foi um negócio assim super intenso. E depois esse programa ficou tendo muito reprise. E aí as pessoas começaram a me procurar, eu tinha um perfil no Facebook pessoal, então as pessoas linkavam o nome no programa e iam procurar na internet e me achavam no Face. Aí eu falei, acho que eu devia trabalhar com isso, porque eu sempre trabalhei com crianças, sempre no consultório, em instituição, e desde pequena eu trabalho com crianças, assim, eu já fui monitora de instituições, né, então eu falei, nossa, é uma coisa que eu gosto bastante, essa parte de orientação de pais, e aí eu decidi montar a consultoria. Então eu construí esse trabalho meio que inédito no Brasil, depois eu só fui descobrir que tinha fora na época. E aí em 2010 eu criei a consultoria do Sono Hora de Nanar e comecei a me aperfeiçoar junto com o trabalho, porque eu ia vendo as demandas e ia criando, né, o meu sistema de atendimento, porque eu não tinha referências, né? Depois eu fui estudar fora, né, de outros profissionais e fui buscando outras referências nessa área, mas eu fui uma das primeiras aqui no Brasil. Isso foi em que ano? Então, o programa foi em 2008 e aí em 2010 eu criei a consultoria. Que legal, Débora. Então, faz 15 anos. E você se formou em psicologia? Psicologia, depois eu fui fazer neuropsicologia, depois eu encontrei um curso de especialização em sono infantil, fui fazer também a parte de educação parental, então eu tenho formação na parte de educação positiva, então daí eu fui galgando outras formações para complementar. Legal, maravilhoso. Bom, vamos começar lá na fase bebê, né? Sim. Quando a gente quer que o bebê durma sozinho na cama dele, é todo um processo, né? Tem a família que não consegue, que enfim, traz o bebê pra cama e abraça esse estilo, né, da casa, e a família que quer que a criança, antes dos 2 anos, durma sozinha, mas não consegue. Só que como é que a gente pode fazer esse processo? Só que sem grandes dramas, existe? Sem deixar a criança chorando? Existe um jeito assim pra gente conseguir? Então vamos lá, a gente tem que separar 2 momentos, né? Um é a construção de bons hábitos. Então a partir do 4º mês, que o bebê realmente nasceu, saiu da esterogestação, que ele precisava muito do colo para se aconchegar, principalmente por conta, né, das questões fisiológicas do bebezinho. É o momento de começar gradativamente a apresentar o berço como lugar de dormir. E berço como lugar de dormir é ir acordado para o berço. Então, a partir dos 4 meses, devagarinho, ele ainda precisa de ajuda, ainda o colo vai ser super importante. Mas a gente tem que sair daquela ideia de que o colo é ad eterno, até porque o bebê cresce, o colo fica apertado. Então, com 4 meses, uma vez que ele está bem, começa gradativamente, tá limpo, trocado, alimentado, tá com sono? Vamos colocar no berço? Ah, mas ele não gosta. Claro, ele vai estranhar ainda, mas é devagar. Por quê? Porque nessa fase o colo ainda vai servir como forma de acalmar, como forma de dar um aconchego, daí volta para o parado, para o horizontal. Então, essa é a fase de construção dos bons hábitos. Então, é trabalhosa? É, mas vai envolver menos choro, porque um bebê pequenininho, ele ainda não está entendendo. Os pais vão estar sempre do lado, então não vão deixar o bebê porque ele ainda não tem noção de ausência e presença. Então eu fiz isso com os meus 3 filhos. Então eu não tive choro. Uma vez que eles foram sendo gradativamente apresentados para o berço, quando chegou a época da autonomia, eles engataram e foram a noite toda.
Claro, sempre tem altos e baixos, né? Então depois a gente vai falar que não tem jogo ganho com o filho, tá? E Débora, foi instintivo com seus filhos? Olha, o mais velho, quando ele nasceu, eu tinha amigas que tinham acabado de ter bebê, então a maioria tinham 6 meses, 8 meses, né? E todas sofrendo com sono, né? Eu era casada com um pediatra, então junto com ele a gente falou, a gente não vai passar por isso. Né? Então eu vou já desde o início, não vou ficar criando hábitos que depois eu vou ter que romper. E aí todas lá estavam sofrendo com a questão do sono e do choro. Né? Então com o mais velho sim. O segundo, eu já estava trabalhando nessa área, ele tinha 1 ano e pouco quando eu comecei, fui fazer o programa. E eu já vinha com a experiência do mais velho. Né? E aí a minha terceira eu já estava trabalhando na consultoria. Então assim, claro que tanto eu trabalhando na área quanto o pai pediatra, ele validava muita coisa, com aquelas inseguranças, tá com fome, não tá com fome, tá ganhando peso, tava, né? Vocês tinham uma equipe a gente perfeita, tinha um monte de escola familiar, né? Mas então essa parte, ela é trabalhosa, mas ela é um caminho, né, de busca de uma autonomia, de construção de uma autonomia. Agora você chegou com 6, 7 meses, é um bebê pequeno grande que eu falo. Por mais que ele seja pequenininho, ele já está muito esperto, ele está muito ligado com as pistas do ambiente. Então eu estou com sono, eu vou mamar, eu estou com sono, eu vou balançar. E aí esse bebê acaba acordando muitas vezes, que é o que chega para mim. Né? Os que dormem bem, ninguém liga para contar. Então esse chega para mim o quê? Que ele está acordando várias vezes precisando justamente daquilo que faz dormir. Então agora é um bebê que não tem como. Como é que você tira algo dele sem que ele estranhe? O choro aqui é até saudável, dizer, olha, eu tô estranhando, tá desconfortável, que história é essa de dormir no parado, de dormir na horizontal, nesse espaço 7 amplo? meses você falou. Você Tá, a sabe, partir eu dos cheguei 7 nesse meses. mês, Débora, eu vou contar isso. Bom, a Débora foi a consultora de saúde da minha filha, e eu cheguei nela ali assistindo 7 meses. Eu sinto que eu perdi esse gap. Da construção. E você só tá. Só agora eu tô linkando a história. Isso. Por quê? O que acontece? Eu lembro que a Mari, a que trabalha aqui comigo na Gift, ela foi babá em outra vida, né? Eu cheguei em outra vida, faz muito tempo. E ela fala, Marina, ela sempre me falou, não, eles nunca choraram, sempre coloquei ali assim, ela foi ensinada por uma babá que era só de recém-nascido, que sempre deixou os bebês no berço. Bom, eu não fiz isso e eu senti que, assim, eu tinha uma babá noturna. Esse foi o grande erro. E ela ficava o tempo todo balançando a Alice. E quando eu comecei a enxergar, porque assim, a gente também tem esse momento de mãe que a gente fica muito louca, você não sabe o que fazer. E quando eu senti que tinha alguma coisa errada, eu olhei, eu falei, não quero mais a babá noturna. Eu vou cuidar desse sono. Só que eu não conseguia, aí ela chorava muito, e aí eu te liguei. Com 7 meses. Só que com 7 meses eu sinto que eu perdi ali, assim, que poderia ter sido mais fácil, é só isso. Poderia ter, é que normalmente, assim, não é que é difícil, é que é sofrido pra família a ruptura. Então não quer ruptura, construa. A ruptura é o choro. É igual você dar chupeta e depois você vai ter que tirar. Tá tudo bem, né? Mas vai ter... Como é que você tira a chupeta sem chorar? Como é que você coloca no cinto de segurança se você nunca colocou? Então vai ter choro. Então você quer colocar no cinto? Ah, mas ele chora. Então, mas pequenininho, você saiu da maternidade, vai pôr no cinto de segurança. Ah, não, eu só vou pôr no cinto com 9 meses. Não, vai chorar. Ou no cadeirão. Ah, mas a gente priorizou comer em qualquer lugar porque ele não estava comendo. Ah, tudo bem, aceita que dói menos. Tá bom, e agora, com 1 ano de idade? Agora, com 1 ano de idade, tá sofrido dar de comer, porque ele anda pela casa e sai com a colher. Tá bom, você vai pôr no cadeirão, vai chorar, vai voar arroz, feijão. E assim, criança grande, você dá chocolate todo dia, você fala, não tem mais chocolate todo dia. A minha filha de 13 anos, eu falei que agora eu ia limitar o celular, chorou. Chorou e fez um drama, porque agora ela tinha tudo e agora ela vai ter 1 hora por dia, né? Então assim, tem que tomar cuidado que esse choro ele não é um desamparo, não é um choro de sofrimento, quer dizer, é um choro de cansaço, claro. Então dá pra gente falar, é sofrido, vai cansar, vai. Só que ele vai ser acolhido esse choro, não é fechar a porta, trancar e jogar a chave fora. Então, não quer choro? Então vamos construir os bons hábitos. Chegou com 6, 7 meses. Por que 6, 7 meses é a maior demanda que eu tenho é essa faixa etária? Por quê? Porque é a virada de chave da esperteza do bebê. Eu tive uma virada com 7, 8 meses. Aí quando chega bem e fala, piorou. Eu falei, então,
Na natureza, não piora, ele tem que melhorar, porque ele é um bebê recém-nascido com desconfortos. Depois ele vai saindo dos desconfortos, vai mamando mais assertivo, então a tendência é melhorar. E aí quando almoça, janta e faz lanchinho, vamos engatar esse sono. Piorou, tem coisa errada aí, não tem que piorar, tem que melhorar. E aí o que acontece com 6, 7 meses? O principal salto, tirando o dente, que tudo junta com 6 meses, né? Dente, a mãe volta a trabalhar, entra a babá, tudo pode acontecer com 6 meses. Fora isso, o bebê começa a ter noção de ausência e presença. Então agora ele não pode mais ser abduzido ao berço. Porque o que é ser abduzido, que eu brinco? Dormir no colo e no meio da noite, num micro despertar, que é normal do ciclo de sono, Tô no berço. ele tá no berço. Aí ele chora como se não houvesse amanhã. Ele não sabe onde ele tá, né? Ele não sabe onde ele tá. É igual você dormir no susto. sofá e acordar no meio da noite na sua cama. Né? E ele, isso que você é adulta, você pode pensar, nossa, meu marido fofo me carregou. O bebê leva um susto, porque não é só que ele foi abduzido. Ele dormiu olhando pra mãe, aí ele acorda na ausência. Ele dormiu balançando, ele acorda no parado. Ele dormiu sugando, ele acorda sem o peito. Tudo some. E aí vai piorando. Porque daí ele vai ficando em estado de alerta, daí aquela sensação que muitas famílias me relatam de que assim, teve que mudar para cama montessoriana. Eu falei, como assim mudar para cama com 9 meses? Não, porque eu não conseguia mais colocar ele dormindo no berço, porque era fundo e ele estava em estado de alerta, ele acordava. Então tudo isso para quê? Para não pôr acordado no berço. Então vai se criando toda uma estratégia, aí contrata babá noturna, muda para cama montessoriana, tudo isso porque não quer pôr acordado no berço, porque vai chorar. Só que ele já está chorando. O que está se fazendo aqui é tampar o choro com os gatilhos. Então ele acorda, alguém sai correndo e fala, não, você se enganou, você está aqui no colo. Né? Não, tá aqui no peito, filho. Né? Não, aqui tem balanço. Aí dorme de novo. E aí dorme de novo. Aí volta pro estranho. E ele já está em estado de alerta. Então, assim, vira um caos. Então, aquele bebê que acordava 1, 2 vezes... E a gente que tá fazendo caos, né? E assim, o que está resolvendo o choro não está resolvendo o sono. Né? E aí os pais falam, mas ele vai chorar. Eu falo, mas ele já está chorando. Mas ele vai se traumatizar nesse processo? Se você está preocupado com trauma, você já tem que estar preocupado com trauma agora. Que ele dorme com você, acorda sem você. Ele dorme num lugar, acorda em outro. Aí o pai fala assim, antes, Débora, ele me aceitava. Agora, abre a porta do quarto e ele vê que sou eu, ele parece que eu sou o zelador do prédio. Aí eu falo, mas claro, gente, você dormiu olhando para a mãe. Aí na hora que ele escuta a maçaneta da porta, quem que ele tá esperando? Aquela que sumiu, né? Aí aparece um barbudo, aí a criança chora, e aí fala, não, porque agora ele não gosta mais de mim. Eu falo, gente, bebês, eles são ótimos observadores, mas bebês são péssimos intérpretes. E essa frase não é minha, tá? É do autor de um livro que eu esqueci o nome dele, da Educação Positiva. Então, o bebê é linear. Eu tô esperando minha mãe ver meu pai. Não tem isso, eu gosto, não gosto, prefiro. Às vezes é a babá que a criança vê a mãe e chora. Né? E aí ela quer babar. Por quê? Porque foi a babá que fez dormir. Então, é linear o raciocínio, entende? Então, por isso que a maioria que me procura piorou no 6º pro 7º mês. Às vezes, dos 5º pro 6º. E Débora, e tem retrocessos, né? Porque eu lembro da Alice, assim, ia viajar. Aí todo mundo dorme no mesmo quarto. Quando volta de viagem, a gente tem que voltar aquele mesmo processo né, dos hábitos. Enfim, e é normal isso. Então, é que assim, embora seja mais rápido. Sim, porque assim, eu falo que é igual dieta. Eu falo assim, você vai falar pra nutricionista, eu vou emagrecer, mas eu não vou engordar nunca mais? Tudo que envolve disciplina e hábitos, envolve disciplina e hábitos. Você saiu da rota, desaprende. Então, assim... Que situações que desanda? Viagem, que dorme todo mundo junto, isso que ainda dá para algumas situações, agora com o Airbnb até dá, né, para ter 2 quartos, mas eles podem estranhar, o quarto ser diferente, o berço ser diferente, dorme no mesmo quarto. Hoje eu até descobri que tem blackout de berço portátil. Por quê? Porque se dorme no mesmo quarto, o ideal é que no meio da noite não tenha luz que ele perceba que os pais estão ali, porque ele não está acostumado com os pais ali. Acordou, viu os pais, bom dia. Teve uma menina que acordou de manhã, olhou para a mãe, de madrugada, olhou para a mãe e falou bom dia. Porque sempre que ela reencontra com a mãe era dia. Mas você explica para ela que agora é noite. Aí eu falei, foca no blackout para não te ver. Mas enfim, desandou na viagem.
pode desandar na doença, tá gripado, não consegue ir acordado pro berço. Eu falo, desandou na doença, retoma na saúde. O problema é que às vezes assim, desandou na doença há 6 meses atrás. Quando vai me procurar, falando que ele teve uma gripe há 6 meses, eu falei, esquece a gripe. Esquece a gripe, porque assim, fora que 6 meses já é outra criança. E aí, tudo que você dá e você tira, colocou na cama com você. E a Alice adorou. Até os 3 anos, eles não entendem a exceção. Então, você não tem como explicar para um bebê, olha, era só a viagem. A partir dos 3, você pode falar, o papai viajou, agora você vai dormir com a mamãe. Quando ele chegar, você volta para sua caminha. Dá, dependendo do filho que você tem. 8 não entende a exceção também. Não, depende do filho que você tem, né? Mas tem maturidade. O menor disso não tem. O que desandar, retoma logo. Porque você não vai engordar 20 quilos para voltar para a dieta. A mesma coisa, não vai entrar naquele looping de noite de exaustão, que você vai acabar jogando a toalha. Só que na retomada tem mais graveza. Até porque às vezes tá maiorzinho, então às vezes fala, nossa, mas quando era menor nem chorava tanto. Não, agora grita. Porque você deu e agora você vai tirar? Eu me lembro de quando a gente estava na consultoria, você me falar de uma criança, e assim, a Alice agora tem 8 para 9 anos, eu me lembro que eu acho que era 8 para 9 anos, e você falava exatamente isso, não é mais choro, é grito. Um grito. E às vezes grita igual se fosse um bebê, e assim, fazendo o mesmo processo, só que adaptado para a idade. Por quê? Porque foi dependente de... E geralmente nesses mais velhos, o que fica é companhia de hábito. Porque colo já não dá mais, leite só me faltava, com 9 anos tomar leite de madrugada. Então o que sobra é companhia. Companhia não é um problema, contanto que ele não vire um problema. Então você fica com a sua filha 10 minutos, 15, abraçada, ela dormiu, você saiu do quarto. E ela dormiu a noite inteira? Né? Posso comer um chocolate e não engordar, não precisa fazer regime. Agora, você tem crianças que são dependentes da companhia. E todo ciclo de sono acorda, se vê na ausência, que é a companhia. Então esse era um caso, que com 9 anos só dormindo com os pais, para garantir a companhia sustentável. E dormir com os pais é um caminho, não é o caminho que eu proponho. O meu caminho é a autonomia. Então a autonomia é assim, tudo que você precisa, meu filho, está aqui. Tudo que eu prometo no início da noite vai ter. Eu não durmo aqui no seu quarto, eu durmo lá. Então eu tenho que me despedir de você, mas eu sempre vou estar perto. Né? Eu vou te dar o berço, horizontal, parado, né? Então essa é a ideia. A cama compartilhada, ela também é honesta, porque tudo que você promete está lá. A mãe já toma banho, janta, ela faz tudo e vai dormir às 8 com o filho. Então ela promete, é uma mãe compartilhada. Só que aqui você tá o quê? Focando na dependência do hábito. Em algum dia vai ter ruptura. Pode ser que a criança chegue no tempo dela, ela fale com 10 anos, agora eu quero ir pro meu quarto. Pode ser. Ou pode ser que os pais tenham que dar um empurrão. E tá tudo bem, tá todo mundo feliz aqui? Marido, a esposa, o parceiro, a parceira, estão felizes? A criança dorme bem, os pais dormem bem? Dormiu bem, que mal tem. Não é o que chega pra mim. Chega pra mim os incomodados com a cama compartilhada, os que não queriam cama compartilhada, falam que é cama com paraquedas, a criança chegou porque era jogar a toalha, então é diferente. Então, autonomia honesta, cama compartilhada honesta. Esse meio aqui é desonesto, porque você faz o bebê dormir no colo, acordar no berço. Você faz dormir com a presença, acorda na ausência. Então aqui, isso aqui é que é traumático. Tá? Então, a família tem essas duas opções. Eu valorizo a autonomia, mas tem família que não, e é feliz aqui, ótimo. Então, só que não tem jogo ganho com o filho. Eu brinco que se queria a monotonia, adotava um gato. Né? Porque gato é sistemático, né? Agora a criança não, saiu da rota, desaprende, voltou para a rota, aprende. Mas esses altos e baixos, vai ter choro. Não dá para dizer que não vai ter. Então, até porque se não tiver choro é porque a criança não se apegou. Você dormiu 3, 4 noites no hotel, voltou pra casa, ela se espatifou no berço, ficou super feliz. Ela nem ligou pra vocês. Mas a maioria se apega. Sim. Né? Porque é muito mais gostoso dormir junto. Então é isso, vão ter altos e baixos, mas sempre retomar. Tá? O meu marido viaja muito, e aí minha filha começou com uma história, mas eu posso dormir com você? Eu falei, você pode escolher um dia no mês, porque ele viaja muito, um dia no mês você escolhe. E aí ontem ele viajou. Sim. Amanhã eu posso dormir com você? Eu falei, é esse dia que você quer? Ela, é esse dia. Eu falei, então tá bom. Isso. Às vezes até falam, faz convitinho, olha, fazer um convite. Então não tem problema, a partir dos 3 anos.
né? Ficou doente, pôs na tua cama. Desandou na doença, retoma na saúde. Ah, tava entupido, não conseguia respirar, teve que dormir no colo. Tá bom, quando melhorou 100%, volta pro berço. Sim, mas ele chorou. Retoma. Não 6 meses depois, né? Não 6 meses depois. Às vezes viagem. Ó, fevereiro e agosto são os meses que eu mais atendo. É tudo desandada das férias. Aí teve um caso que eu atendi que assim, me procurou em agosto. Eu falei, não, é que desandou nas férias de janeiro. Só que o que tem? É todo mundo muito exausto. E o que eu proponho, que a gente vai conversar, não é um processo light. Eu falo que é igual fazer reforma de casa, entendeu? Vai bagunçar para depois organizar. Agora vamos falar, haja saúde mental para os pais, né? Haja saúde mental. Olha, e autoconhecimento. Eu, por exemplo, isso que... Você vai contar? Qual das partes? Quando ela fez isso com ela em 7 meses, eu não consegui, porque choro de criança me arde o ouvido, mas de um jeito que cai muito ruim. Aí eu preferi sofrer com a questão do sono do que ouvir ela chorando. Tá. Então acho que tem os pais como eu, né, que não conseguem. Eu não consigo. Conseguem. Não, choro até hoje, me incomoda muito. Mas na verdade não é você, tá? O choro para o nosso cérebro é uma emergência, é como uma sirene de uma ambulância. Se você for para qualquer país do mundo, você não falha a língua, você escutou alguém chorando, é algo que você entende que é universal. Então, só que o que acontece? Quando o bebê é pequenininho, o choro pode ser dor, pode ser outro desconforto. Então, quando a gente fala 7 meses, ontem ele nasceu. Então, muitas vezes esse choro remete a outras situações que ele já vivenciou. Só que agora tem choro de cansaço, né? Tem choro de exaustão, que é pior do que o do cansaço. Sim. Então, você tem que saber separar. E é isso, enquanto ficar tentando resolver, eu falo que é como se fosse um encanamento furado. Você fica a noite toda pondo durex, e aí eu chego e falo, vamos trocar o cano? Você fala, não, vai dar muito trabalho, vai ser cansativo, eu já estou exausta. Então, é uma escolha da família, tá? Tem que querer, né? Mas é mais cansativo o remendo, né? Sim. Não, e pra criança, gente, porque essa criança ficar acordando toda hora pra mamar ou pra ser ninada, tá todo mundo preocupado com o choro. É raríssimo famílias que me falam assim, Débora, eu tô preocupada com esse sono entrecortado dele. Raríssimo. Todo mundo me procura, fala do choro. Eu falei, alguém tá preocupado com sono aqui? Porque isso que é traumático pro cérebro, pro desenvolvimento, pro crescimento, pra tudo, para o apetite, pra tudo o sono é importante. E aí a preocupação é com o choro. Eu acho que os pais têm uma preocupação de sentirem vilões. Então, assim, como se tivesse uma culpa mesmo. Sim. Então eu vou deixar meu filho chorando. Será que eu não tô fazendo alguma coisa errada? Acho que é muita insegurança, culpa, se sentir mal, falar pros outros que, né? Eu acho que tem ali Às vezes até eu que criei o hábito, agora ele que vai sofrer. Ou assim... Exatamente. Mas eu vou deixar ele chorar. Assim, primeiro que ninguém deixa chorando. Tá? Depois que o choro, ele não é parte do método, o choro é parte do problema. Quem sabe dormir não chora. Quem sabe dormir, você dá boa noite, canta uma musiquinha, bota acordado, sai do quarto. Só que ninguém viu isso, então as pessoas não acreditam que isso é real, entendeu? A gente não tem a referência, né? Certo. Débora, você acha que é algo... É uma informação tão importante que as mães grávidas, assim, quem tá grávida devia saber isso antes, com 4 meses, conseguir criar os hábitos corretos, ao invés de te procurar ali no incêndio, digamos. É que assim, na teoria tudo é lindo, né? Assim, fazer dieta, você compra uma revista e faz a dieta da sopa, né? Aí na hora que você põe em prática, vai surgindo muitas inseguranças. E cada bebê é único. Então assim, as pessoas querem de mim uma receita de bolo. Falam, qual que é seu método? Eu falo, gente, mas não é um método, assim, engessado, uma receita de bolo. É um caminho de uma lógica, né? Assim, o bebê dorme no colo e acorda no berço, qual que é a lógica? Ele precisa ir acordado pro berço. Ele dorme balançando, ele precisa dormir no parado. Só que uma vez que ele já aprendeu a dormir dessa maneira, agora é um processo de adaptação. Então, jamais vai ser largar ele chorando, só que vai ter choro. E ele vai ser acolhido, mas não resolvido esse choro. A hora que ele aprender a dormir, não vai mais ter choro. Fala um pouco de uma criança um pouquinho mais velha, aquela criança que é agitada, que não consegue dormir no horário certo e que acorda muito. Qual que é o pior vilão hoje do sono? Olha, primeiro
que essa criança que chegou nesse nível, que assim, passa do limite, né? Porque criança é agitada. Às vezes a mãe fala assim, eu queria tanto fazer um banho zen. Eu falo, gente, não tem banho zen depois de 8, 9 meses, tá? A questão primeiro é ver as sonecas. Então, assim, se tá chegando muito exausto, talvez não esteja dormindo bem durante o dia. Então, esse é um dos primeiros, do principal vilão é achar que tem que dormir menos, ou tem que pular soneca, achando que isso vai fazer dormir melhor. É o contrário, dá aquele efeito vulcânico, né? E dá um rebote na criança. Então, às vezes a avó olha e fala, mas essa criança não tá com sono. Eu falei, não tá mesmo, ela já passou do nível sono, ela já tá na exaustão. Sim. E aí não vai conseguir acalmar. Tá? Outra coisa, outro vilão, é falta de previsibilidade. Porque hoje, na nossa realidade de mães e pais, os pais chegam na hora da rotina da noite do trabalho. Então, só esse reencontro já é um agito. Só que tem hora para acabar, tem o reencontro e vai ter que ter a despedida. É importante que tenha um reencontro que seja de qualidade, que se possa sentar no chão, brincar. Sim. Não precisa tacar o bebê pro alto, essas brincadeiras de pais que jogam, vai jogar bola em casa, calma. Não tem como fazer um momento zen, mas também não dá para ser aquele extremo de agitação. Só que tem que ter começo, meio e fim. E as crianças, mesmo bebês, eles precisam ter as pistas das quebras de sequência muito bem organizadas. Então, acabou de brincar, todo mundo vai guardar os brinquedos dentro do cesto. E é tão bonitinho de ver, uma mãe me comentou que o filhinho de 11 meses, quando ela estava chegando na hora de dormir, ela começava a guardar. E ela falou, você acredita que agora ele me avisa que está com sono? Porque ele está brincando, ele começa a pôr no cestinho. Então ele já se ligou que é isso, olha, acelera que eu tô cansado. Então como eles não têm noção de tempo, eles precisam dessa previsibilidade da sequência. E eu vejo dificuldade com todas as idades, tanto com o bebê quanto com os mais velhos. Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho usado a Alexa para pôr limite dentro de casa. Então às vezes programa a Alexa e fala, agora é hora de escovar o dente. E as crianças obedecem o robô, mas não obedecem aos pais. Né? Por quê? Porque esse corte é muito difícil. Porque o que acontece? A hora que você fala, acabou a brincadeira, e que nem a ideia é cortar desse jeito, é falar, filha, agora deixa pro banho, o que você quer levar pro banho e tal. A criança fala que não quer. Aí os pais, tá bom, mais 5 minutos. A criança não sabe o que é 5 minutos. Então aí já vai negociando o limite. E aí o diálogo vai virando uma negociação e aí vai virando essa permissividade. Quando vai ver, tá tomando banho 10 da noite. Tá? Então esse é outro vilão. E Débora, assim, eu me lembro de escutar histórias muito loucas, tipo, e da pessoa falar, não, como se fosse algo normal. Para o meu filho dormir, eu tenho que descer com um carrinho lá embaixo no prédio e ficar dando volta. Ou pior, eu tenho que colocar ele dentro do carro e ficar andando com ele. Então, assim, tem alguma história super inusitada? Várias. Nossa. E qual conselho que até coloca você no dá? livro também. Não, é porque assim, hábitos eles são construídos de forma meio aleatória. Então, assim, a mãe com cabelo comprido tá dando de mamar, nessa hora que tá de mamar o bebezinho pequenininho tá com sono, ele vai mexendo no cabelo, quando você vai ver com 3 anos ele dorme com o cabelo. Tudo bem que eu tô contando aqui resumidamente, né? Aí você tem aquele que... Por que a fraldinha, muitos se apegam à fraldinha? Porque desde que nasceram se põe uma fraldinha aqui. O bebê arrota, ele vai esfregando o rostinho, ele tá cansado. Quando você vai ver, ele já se apegou. Então, essa é a construção dos hábitos. Só que tem hábitos bizarros, que os pais nem sabem como começou. Então, eu já peguei um caso há muitos anos atrás que ela dormia segurando o cílio dos pais. Segurando o quê? Cílios. Então, eu sabia na mão, segurando a mão. A mão é a básico da mão. Mas os cílios era assim, ela dormia em cima de um dos pais, ficava lá mexendo nos cílios. Assim, eu tenho super aflição, então pra mim é assim, me dava uma certa... incômodo de ver isso, né? E aí depois ela era abduzida ao berço. Quando acordava de madrugada, eles tinham que enfiar o rosto até pra não tirar. Não, gente! Ela tinha 1 ano e 4 meses, essa menininha. E aí ela acordava aos berros, né? Sumiu a mãe, sumiu o pai. Cadê assim, os não cílios? adiantava ir lá dar carinho. Cadê os cílios? Era os cílios. Assim, se você fosse lá dar carinho, porque é isso que eu falo, as pessoas acham que é desamparo o choro. É falta do hábito o choro.
Então, o pai vai lá e dá um carinho, não serve. Só vai para de chorar se der auxílio. Isso vale para peito, isso vale para ninar. Às vezes você nina em pé e a criança, você resolve que você decidiu que você quer ninar sentada. Vai chorar, tá? Então, nesse caso era dos cílios. E aí eu lembro que eu fiz um atendimento, eu fiz uma consultoria presencial, e aí eu fui na casa, e aí eu entrei no quarto e vi uma estante, uma mini. Eu falei, olha, você quer cílios, você vai ter que ter um cílio sustentável. Colocamos uma mini. Você acha que convence? Não convence. Mas eu falei, vamos tentar achar um cílio genérico. E aí, toda vez que ela acordava, punha o dedinho nos cílios, e ela chorava, tacava a mini para fora do berço, até que uma hora ela se apegou. Mas poderia não ter tido apego por isso, e ela teria que encontrar outra forma de dormir, com os cílios dela, fazendo carinho no lençol. Aí essa parte é da criança. Então esse é um dos bizarros. O outro era suvacão. O pai já escreveu no formulário. E aí eu pensei, mas eu não conseguia imaginar o que é o suvacão. Era uma menina já grande que falava, e ela dormia mexendo na axila do pai. E chamava suvacão. Então ela acordava de madrugada e falava, suvacão, suvacão. Aí o pai tinha que ir lá, deitar e suvacão. E aí a gente teve que desmamar o sovaco do pai. Entendeu? Fizemos um desmame disso. E é isso. Chorou, como tira a chupeta. Mas não dava, né? Não dava, é porque vira uma naninha humana. Isso que a gente, né? E aí, assim, os pais nem acham mais bizarro, porque virou tão um hábito pra eles também. E funciona, né? Era o que funciona. Mas é um funcionário que não funciona. Que não funciona. É um funcionário que resolve choro. É. Porque daí corre, não acorda o irmão, porque com 3 anos já tem irmão. Então, assim, é um caos, né? Generalizado, se ninguém der o sovaco. E aí também faz todo um desmame. Então, é isso, é uma situação que só quem vive entende, só quem é mãe entende, porque eu falo, não, o pai, você fala, se te contassem que sua filha dorme segurando a sua axila e você não tem filhos, você acreditaria, né? Não, jamais. obrigada. Mas é desesperador, entendeu? Então o que funcionou, os cílios deve ter sido uma coisa completamente aleatória. Sabe, a mãe dando de mamar e minando, daqui a pouco veio, passou a mão, dormiu. Vai ser cílios. A minha filha, como é que eu criei um hábito com ela? Ela chorava muito, a minha terceira, ainda bem que eu já trabalhava nessa área. Ela tinha uns 3 meses. E você não pode deixar naninha, paninho, nada. Mas os 3 eu incentivei com supervisão. Então ela acordava, eu ia lá, punha a naninha, tal, dormia, eu tirava do berço. Um dia, a orelha da naninha, ela devia ter uns 3, 4 meses, a orelha da naninha caiu na boca dela, ela ficou sugando, porque ela pegou chupeta. E aí ela acalmou e dormiu. Minha filha, essa aqui é a orelha? Vai ter orelha? E aí toda vez que ela acordava, ia lá, pegava a naninha, ela sugava, dormia, eu tirava. Até os 3 anos ela sugou a naninha. A minha filha tem 8 anos e até hoje ela dorme com a mãozinha. A minha mãozinha. E quando ela vai dormir na casa da amiga, no caso, ela pede a mão dela. Mãozinha. Tudo bem, mas se ela dorme segurando a mão no início da noite, é rápido, porque tem uns que ficam aflitos de que essa mão vai escapar. Dorme rápido. Rápido é 15 minutinhos. Você até gostou, você dá a mão. E dorme a noite inteira, a mãozinha não é um problema. Porque todo fala, mas a minha vizinha dorme mamando no colo e dorme a noite inteira. Tudo bem, eu como chocolate e não engordo, se você come, você que tem que fazer a dieta, se você engorda. Então, se tudo bem, tudo dorme bem. A noite inteira. Então não é um problema. Agora eu tenho criança que acorda de hora em hora e grita e berra que quer a mãozinha. Mesmo festa do pijama, a festa do pijama ela dorme. Ela dorme em 2 casas, na sua e na outra. A outra mãe também ela pede mãozinha. Só que a gente alterna lá em casa. É sempre uma noite eu faço dormir, uma noite meu marido. Sim. Meu marido não é mãozinha. Suvacão. Ai, que será, né? Já tive até nariz, enfiava dentro da narina. Não, ele deita junto. Eu não gosto de deitar. Eu sempre brigo, mas aí você faz o quê? Você não pode brigar, né? Ele tem a verdade dele ou a minha, então ele gosta de deitar, então. E aí a gente vai também tendo que aceitar o que o parceiro faz, tá né? certo também. E eles associam muito a pessoa. Então, de repente, se você deitar e não der a mão, ela não vai aceitar. Se ele der a mão e não deitar, ela não vai aceitar. Eles associam muito o que cada um tem para oferecer. Então, às vezes, a babá consegue dormir no colo, ninando, mas a mãe não consegue. Aí eu falo, por que será? Eu tô abraçando a caixa de chocolate e não posso pegar? Porque se eu peito a associação, o ninar não vai servir.
Débora, conta um pouco pra gente sobre o guia do sono do bebê. Então agora é a minha menina dos olhos, o guia, né? Por que eu desenvolvi esse guia? Eu nunca gostei de curso online, eu pessoalmente. Eu acho meio maçante e às vezes aquela coisa de que a qualquer hora você pode assistir. Então eu pensei, bom, como é que eu posso fazer algo que seja prático, eficiente e não seja uma coisa longa e maçante? Então aí eu desenvolvi o guia, que é muito da minha experiência prática. Então, para explicar os métodos, eu vou trazendo muito da minha experiência de 15 anos nessa área. E são episódios curtos, porque eu falei assim, bom, são mães cansadas, são pais exaustos, então precisa ser algo que assim, ela comece e termine naquele momento. Então são episódios curtos e que eu vou falando da questão da construção dos hábitos e também na reeducação do sono. Então eu tenho do guia do 0 aos 3 meses, dos 3 aos 6, dos 6 aos 9, dos 9 aos 12, depois dos 12 aos 18. E agora eu tô terminando e vou fazer os de 2 anos a 3 anos. E a pessoa que compra o guia, ela compra ele já inteiro? Tem a opção do combo, Tá. e tem a opção por fase do filho. E aí ela vai entendendo o que é esperado para a idade, o que é normal, porque tem muito essa questão de saber o que é normal do que é comum. Sim. Então assim, mas é normal a criança acordar várias vezes à noite? Então primeiro depende da idade. E o que é o acordar? É normal os micro despertares, acordar, chorar, gritar e precisar da axila do pai não é normal. Então a gente precisa separar, então eu trago muito dessa experiência, né? Claro, sempre pautada pelas teorias, pela ciência, mas dando uma forma prática e leve para as mães construírem os bons hábitos ou se precisar desconstruir, que também entenda que elas não estão sozinhas, né? Os pais não estão sozinhos, porque eu trago muito de casos mesmo para explicar como é que funcionam esses hábitos. E são trechos curtos? Curtos, 10, 15 minutos. Legal. E assim, daí são vários episódios. Os pequenininhos são menos, né? Porque não tem, né? É sempre de acordo com as demandas. Então agora de 2 anos tá longo, mas são vários episódios curtos. E Débora, é uma alternativa à consultoria ou são coisas que conversam ali? Também, é para dar conta das necessidades da família. Tem família que só precisa de um direcionamento, tão perdido, que às vezes, assim, você dá um norte, a família consegue ir. Tem famílias que compram o guia e aí me procuram para tirar as dúvidas, para uma consulta pontual. Tem famílias que compram o guia e falam, nossa, era isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer? Não, mas a gente não consegue. Aí procura pela consultoria. Então, tem famílias que só o guia já deu conta. Tem famílias que o livro, né, no meu Instagram tem um pai lá que fez um vídeo, ele comprou o livro, eles não tinham a menor ideia do que fazer com o filho que não dormia, compraram o livro, leram, fez todo sentido para a família, colocaram em prática e tudo se resolveu. Olha, Que legal. Tá? Você acha que faz sentido casa de pais agitados, criança agitada? Pais calmos, criança calma. Olha, mesmo casas calmas, o que eu vejo é que ajuda a acalmar as crianças agitadas, porque criança pode ser agitada mesmo que os pais sejam calmos, porque dependendo da fase, com 2 anos, 1 ano e meio, que está andando, pulando, o reencontro com os pais, eles podem se agitar. Mas claro que pais mais calmos já conseguem ir trazendo um ambiente de calmaria. Os pais que são mais agitados entram na pilha dos filhos, aí fica mais complicado de acalmar. Eu vou muito nas casas, então eu vejo esse cenário. Às vezes você entra na casa e fala, nossa, nem parece que tem criança aqui. E pais que falam baixo, que são bem tranquilos, né? E eu vejo também famílias muito agitadas e que conseguem trazer a calmaria no momento do corte do boa noite. Então tudo vai muito da capacidade dos pais de entender que qualquer agitação tem que ter começo, meio e fim. Sim. E Débora? Eu ia falar de respeitar a rotina da criança, Sim, né? sim. Criar essa Ela rotina. quer continuar brincando. Não dá, não. entendeu? Você vai ter que cortar. E a gente, nós que somos os adultos, Pra dar esse nortear, papo. E às vezes tem conflito entre os pais, então a mãe quer acabar, né? Falando, olha, agora chega, eles precisam ir dormir. Aí, pai acabou mas de você é que chegar, é chata, né? A chata da rotina, eu escuto muito isso. Mas é muito importante, porque senão não tem fim.
crianças são inimigas do filho. Sim. Enquanto você dá estímulo, fala, mas ele fica bem, mas enquanto você dá estímulo, ele vai ficar Até a bem. mais calma, até a mais calma. A minha filha é super tranquila, mas assim, tá assistindo um filme, tá super gostosinho, estamos em família, ela também não quer desligar. Não quer desligar. E também não dá pra ser num repente, sabe? Ela tá no meio do filme, você vai lá desligar, então não começa o filme, exatamente. entendeu? Ou combina com ela, vamos assistir metade. Só que tudo que é combinado tem que ser prévio e tem que ter uma pista que a criança tenha maturidade. Porque não adianta falar daqui 5 minutos, a criança não entende 5 minutos, 10 minutos, ou amanhã, ela não tem essa noção. Então eu falo, usem de despertador, usem dessas pistas, né, visuais, sonoras. Olha, a princesa falou que agora é hora de desligar, lembra que a gente combinou? E dialogar não é negociar. Porque tem falando assim, vamos desligar? Eu falei, você está perguntando. Uma vez você pergunta, você topa ou não como resposta? Não, então não pergunta, fala, agora é a hora de desligar, agora acabou o desenho por hoje. Então dá o corte, só que o que eu vejo na nossa geração é muita negociação com uns toquinhos de gente. Não tem negociação. Isso, A minha filha, ela é inimiga do fim total. Aí eu criei um artifício que eu sempre aviso antes, mais 10 minutos, e sempre com a Alexa. Ou se eu tô na rua, eu uso o relógio. Tocou, minha filha, acabou. Mas ela já é maiorzinha. Então o pequenininho, ele tem essa dificuldade. Então eu falo, por exemplo, esse menininho de 11 meses, como é que a gente ia explicar que ia acabar? Então a mãe canta uma musiquinha lá de guarda os brinquedinhos, ela até inventou uma musiquinha e ela ia falando guarda os brinquedinhos, aí ele ia pondo tal, e aí agora acabou, e aí pega e vai pro banho. Então tem que ter os marcos, mesmo os pequenininhos, porque eles são pequenos grandes já. Sim. E Débora, mamadas e sonecas, eu acho que muita gente tem muita dúvida, então fica com assim, mas ela mama de madrugada, então ela tá acordando porque mama. Quando ainda tem necessidade dessa mamada da madrugada, e a necessidade da soneca, quantas horas, e quando deixa de ter essa necessidade? Então vamos lá, do mamar. O bebezinho, quando ele é pequenininho, sono e fome andam juntos. Então ele mama e acaba dormindo, mama e acaba dormindo. Então isso é parte lá do 0 aos 3 meses. Com 4 meses, o bebê já consegue espaçar um pouquinho mais. Então ele tem umas janelas de sono que aumentam e as mamadas também começam a sair da livre demanda. Então vamos supor o mínimo, né, de 3 em 3 horas e a janela de sono é 1h30. Então você já consegue separar sono de fome. Por que isso é importante? Porque senão você está dando uma pista que resolve alimento, mas resolve o cansaço. Tem mãe que fala, vamos mamar Mimi? E ela fala, você acredita que ele acorda a noite toda e quer mamar? Eu falo, acredito. Mamar Mimi é uma palavra só. Então, sem querer, não se percebe que está criando essa associação. Então, quanto antes fazer isso, melhor. Quando que o bebê deixa de mamar à noite? Enquanto ele está só no leite, a gente ainda espera mamadas noturnas. Só que mesmo estando só com leite, à medida que ele vai sendo assertivo nessas mamadas, sendo ganho de peso, ele vai mamando com muita eficiência de dia. Para quê? Para diminuir as mamadas noturnas. Então a gente espera que um pouco antes da introdução alimentar, ele esteja com no máximo uma mamada. E essa única mamada, ela vai até ele comer bem, almoço, jantar, tá tendo um bom ganho de peso, aí o pediatra fala, pronto, agora tá liberado. Se esse bebê não associa leite com sono, a hora que ele estiver comendo, ele não acorda mais. Porque se ele acordava por fome, resolvido. Já encheu a barriguinha, não vai. Só que se ele tá por hábito, ele vai continuar acordando e chorando e vindo mamar e resolver. Então assim, pensando nos extremos que eu já atendi, criança de 2 anos e meio, 3 anos, com 6 mamadeiras à madrugada. E se não der, o vizinho chama o conselho tutelar, porque grita, berra que quer o tetê. Então começou com uma, e aí, mas pode ser fome. Aí daqui a pouco acorda de novo, porque ela não sabe que hora é para resolver fome e hora é para resolver sono. Então o que eu sugiro? Que enquanto não está liberado esse desmame noturno, mas esse bebê já virou a chave da esperteza, que vamos pensar entre o 5º e o 6º, um pouco antes, transforma essa mamada em mamada dos sonhos. O que é a mamada dos sonhos? É pegar esse bebê dormindo, dar uma mamada ao peito ou mamadeira, né, conforme como está sendo feito,
tudo rezando para não acordar, né? Volta dormindo. Por quê? Porque você tá enchendo o tanquinho dele sem ele saber. É diferente que acordar, chorar, mamar e dormir. Ah, Débora, mas não deu certo. Eu dei à meia-noite, mas ele acordou 3 do mesmo jeito. Eu falei, não, deu super certo essa mamada. Ela tirou a tua dúvida que 3 da manhã ele tá acordando por fome. Se você deu à meia-noite, por que ele tá acordando às 3? Não é de fome. Você tem que ver que outro desconforto que é. Tá com calor, com frio, vazou a fralda, é uma avaliação bem rápida. Hábito. Ele acorda, chora naquele micro despertar, não sabe voltar a dormir, sempre veio mamar e agora ele não, né? Agora precisa então trabalhar essa questão da autonomia. Mas deu super certo, porque pra mim quando que dá errado a mamada dos sonhos? Quando pega ele acorda, daí a mamada do pesadelo. Dar o mamar acordado é o pesadelo, porque você tá dizendo, você tá com soninho? Vamos mamar. Por tabela resolveu barriga vazia. E assim, chega num ponto que assim, tá super redondinha a alimentação, tá comendo bem, e os pais insistem ainda que é fome. E eu falo para os pais, se você acha que é fome, que o que ele tá comendo não é o suficiente, marca com uma nutricionista, conversa com o pediatra, porque nessa idade, uma vez que não precisa mais mamar, tem que esgotar toda a alimentação de dia, não à noite, não é mais opção. Sim. Tá? Como a gente estraga nossas... Meu Deus. Queria que você falasse um pouco de terror noturno. Terror noturno. Mas antes do terror noturno, eu não respondi da soneca. Eu ia te falar da soneca. A soneca, ela atrapalha, não atrapalha, ou que nem você falou, se não faz, fica exausto e não dorme. Sim. Nossa, a soneca é sagrada. Essa história que não dorme, vai dormir menos para dormir mais, assim, quanto mais se dorme, mais se dorme. Qual a idade? Então, o bebê pequenininho, ele não aguenta ficar muito tempo acordado, então ele vai precisar de várias sonecas. Então, quando chegar lá pelo 6º mês, 7º mês, ele tá com 3 sonecas, porque ele já aguenta ficar umas 2 horas, 2 horas e meia acordado. Uma boa soneca é 1h30, 2 horas. E eu já assusto os pais, falo, meu filho dorme meia hora. Meia hora é um cochilo. 45 minutos é uma soneca curta. 1 hora é uma soneca ok. 1h30, 2 é ótima. Mas tem uma parte que cabe ao adulto e tem uma parte que é da criança. Você oferece soneca. Ah, como é que você oferece soneca? De qualquer jeito. Colo, carrinho, bola de pilates, claro, tudo dentro do seu tempo. Tanto faz. Tanto faz, contanto que durma. Ah, mas e se ele ficar habituado ao colo? Essa soneca vai até os 3 anos. Se você colocar teu filho com 2 na escola, já vai mudar a rotina. Provavelmente ele vem dormindo, ou se é integral ele vai dormir lá. Então assim, tem hora para acabar. Tem que ser funcional, tem que ser rápida e efetiva. Não vai me pôr numa bola de pilates com 2 anos e meio, que vai estourar a bola. Porque é isso, tem que ter um timing para as coisas acabarem. Mas assim, o carrinho pode ser uma opção. Até porque eles vão ficando resistentes, porque dormir é perda de tempo. Pra brincar. Então a mãe fala, ela quase que ela dorme no carro na volta da escola, mas aí eu fico distraindo. Não, deixa ela dormir. Deixa ela dormir no carro. Se você consegue pegar ela e subir, melhor ainda. Senão você vai ficar na garagem até terminar essa soneca, porque ela é sagrada. E confrontou, perde. Porque a hora que ela dormiu 15 minutos, se acordou, ela não vai voltar a dormir. E pode acordar ou não? Eu evito acordar. Em que situação que a gente acorda? E a gente quer que o nosso filho durma. Aí a hora que ele dorme, a gente vai lá e acorda, eu acho que eles devem pensar que os pais são malucos. Minha mãe reclama quando eu não durmo. Quando eu durmo, vai lá e me acorda, eu morro de dó dessas crianças. A única soneca que eu acordo é a última soneca, para não invadir a rotina da noite. Então a criança dormiu das 2 da tarde da soneca, é tarde. Se ela tem uma janela de sono de 4 horas, se ela dormir das 2 às 4, tudo bem, ela vai dormir às 8. Mas se começa a passar da hora e invadir a rotina da noite, aí tem que acordar. Mas aí eu falo, a primeira opção não é acordar, a primeira opção é colocar mais cedo a soneca. Então, por exemplo, volta de escola. Dá mais uma volta de carro, dorme, então não fica conversando. Ah, mas ela não almoçou. Então tem a opção de almoçar na escola ou almoça depois. Se o sono prevaleceu, dá um lanchinho reforçado antes de sair da escola e depois almoça. Sim. Então eu vejo que quanto mais se dorme e a gente não tira sonecas, é eles que deixam de precisar. Como é que a gente vê isso? Eles começam a aguentar ficar mais tempo acordados. Então quando eles saem da janela de 3
horas para 4 horas, você oferece a soneca com 3, não quis. Oferece com 3 horas e meia, não quis. Conseguiu dormir com 4. Opa, pode ser que ele esteja migrando. E essa transição, ela nem sempre é fácil. Porque às vezes a conta não fecha. Às vezes 2 é muito e 1 é pouco. Então também tem que aguentar um pouco essa transição, que ela pode ser meio confusa. Mas já percebeu que está confusa, algo que estava super redondinho, ela já está migrando para uma mudança de padrão de soneca. Aí eu ia perguntar sobre terror noturno. O que você tem a dizer? Então, o terror noturno, o bebê, ele tá dormindo, ou a criança, tá? Então, parece um pesadelo, mas ele não tem consciência. É como se ele estivesse num transe, às vezes até de olho aberto, e eles se debatem. É um parente do sonambulismo, né? A gente chama de uma parassonia. Só que confunde muitos pais, é assustador. A minha filha tinha assustava. É muito assustador. Muito, ela tinha muito. Aí eu abraçava, assim, ela até... Então, é que assim, se você começa a mexer muito, acorda, e aí pode ser pior, porque daí ela leva um susto de ter sido acordada. Então, o ideal é não mexer na criança, a não ser que ela esteja se debatendo, e aí ela pode se machucar, então dá uma contenção e espera passar. Na minha experiência, eu vejo com bebês pequenininhos, e uma vez até uma mãe filmou, e aí eu estava reparando na filmagem que ele estava sugando o ar. Então, provavelmente, eu perguntei, mas ele dorme mamando? E aí, realmente, ele estava procurando o peito, acho que no sono dele, e aí estava naquele transe intenso. Então, o que eu vejo é que, assim, é um padrão, às vezes é uma tendência das crianças, tá? Na minha experiência, quando a gente mexe nos hábitos, tende a melhorar muito, porque o que eu vejo é uma relação aflitiva com o sono. Dormir tenso, dormir aflito, de que os gatilhos vão se perder, isso mesmo pequenininhos, tá? Pequenininhos às vezes dormem segurando a mão, às vezes bebê de 8 meses, a mãe fala, então antes ele só apertava, agora ele enfia a perna, faz assim, eu não tô conseguindo nem me desvencilhar. Eu falo, olha, bem possível que ele tá achando algum jeito de não perder, né? Criança mais velha fala, mamãe, você não vai fugir, né? Mamãe, não vou. Eu falei, vai sim. A hora que ela dormir, você sai de fininho. Então isso ela se debatia, era assustador. Agora, os mais velhos, então eu vejo que os hábitos estão associados com essa aflição, alguns, e atividades muito intensas no final do dia. Então, assim, visita em casa, festa infantil. Isso não quer dizer que é para evitar, porque são situações pontuais, a gente não imagina que isso vai fazer parte da rotina. Mas nesses casos eu vejo que dormir excitados, pilhados, pode causar esse revertério durante a noite. Então, tem situações que dá para amenizar, então eu vejo que hábitos e essa agitação podem ser gatilhos para o terror noturno. Mas não tem o que fazer. Débora, quando eu fiz a consultoria com você, não existia o livro. Não. Conta um pouco do livro. Então, o livro, ele também surgiu, eu lancei ele em 2021, eu demorei 3 anos para escrever esse livro, porque assim, eu tinha muita vontade de colocar no papel a minha experiência, porque como esse tema ele é muito polêmico, essa questão do sono, do choro, eu queria muito passar leveza para as famílias. Claro que muita gente vai ler e vai falar, não vi leveza nenhuma, porque assim, as pessoas acham que a leveza é a facilidade, leveza é não ter choro. Qualquer situação que tira qualquer um da zona de conforto vai desestabilizar para depois estabilizar. Mas eu sempre quis passar um raciocínio para as famílias. Eu ia mal em matemática na escola, acho que a única lição que eu aprendi na matemática, eu decorava a fórmula. E aí eu chegava na prova e ia muito mal. Aí eu via meus amigos entendendo o raciocínio e eles tiravam 10. E aí eu pensei que a única questão que eu vejo de muita dificuldade é as pessoas ficarem presas ao método. Você é do método que deixa chorar? Eu falo, não, eu sou do método que deixa dormir. Se tem choro, é aí que está o problema. Porque quem sabe dormir não chora. Então o método, o choro não é parte do método. O método veio para acolher esse choro. O método não é o vilão, o método não é o do mal. Veio para resolver. Ele veio para ajudar a dar ferramentas para a família acolher esse período de adaptação. Então eu queria realmente passar essa mensagem.
E aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Então, nesse livro, eu entendo que ele é grandinho, assim, para os pais cansados, mas ele é dividido em hábitos. Então, para mim, o foco maior para ganhar autonomia é a mudança de hábito, que são as associações de sono, aquilo que gerou dependência. Então, aqui tem todos os hábitos. Então, é o hábito que eu falo que é mamar para nanar, que é a associação com peito, mamadeira, água de coco, suco, até mamadeira vazia eu já peguei, tá? Como hábito de mamar. Daí você tem o hábito do ninar para dormir, né? Para nanar que eu falo, que é o balanço. Aí você tem o hábito da companhia, que eu falo que é a mamãe naninha, que é aquilo de dormir segurando o braço, segurando o cílio, segurando a orelha. E a mamãe falou que ela não era naninha, ela falou que ela era a mamãe nanona. E aí tem pais que falam, não, mas eu não faço nada, Débora, eu fico uma múmia, assim, perto da porta, não falo nada. Eu falei, então, você é a companhia múmia. Porque, tudo bem, ele acorda de madrugada, ele precisa do quê? Da múmia. Então é companhia. Eu já peguei companhia atrás da porta. Meu Deus. Então ele gritava e aí alguém saía correndo e ia atrás e falava, não, nós estamos aqui. Eu acho que para criança, os pais dormiam atrás da porta. E as 20 chupetas, que tem, eu já ouvi falar também. Então, esse é um dos hábitos, tem 20 chupetas na cama, porque pra criança acordar e achar alguma. Porque a criança não consegue se mover. Tem o hábito, mas a partir dos 7, 8 meses o bebê já consegue. É que tem uma acomodação. Se ele sempre fez alguém vai lá e põe. Ele fala, mas ele não pega. Ele fala, mas capacidade ele tem. Não é lençol, é um mar de chupeta. Tem chupeta que brilha no escuro hoje em dia, então tem de tudo. Então tem o hábito da chupeta, quando eu sou muito a favor da chupeta, contanto que ela seja um bom hábito. Se fica naquele vício de que cai, tem que pôr na boca, cai, tem que pôr na boca, a gente tem que rever, né? E às vezes o rever não é tirar a chupeta, é rever essa autonomia com a chupeta. Sim. Então, daí você tem, então é dividido em hábitos. Então a família não precisa ler tudo, ela vai no hábito que ela se identifica. Sim. Muito legal. E Débora, como mãe atípica, você acredita que tem alguma diferença ou não? Em relação ao sono, tanto faz, qualquer criança ou não, tem crianças que mesmo não sendo atípicas, são mais difíceis, ou crianças mais fáceis para pegarem a rotina do sono mesmo. Assim, criança é criança, então qualquer diferencial dessa criança inatípica ou não neotípica, ela precisa de rotina, de limites, de bons hábitos, de um caminho de previsibilidade. E dependendo da questão da criança, né, no meu caso, meu filho está dentro do espectro autista. Então, precisa mais de rotina, mais de previsibilidade, precisa de mais repetição. E ele sempre foi um menino que dormiu muito bem. E eu já peguei casos, assim, até de síndromes e que tinha na descrição da literatura dificuldade no sono. E eu falei, bom, então a gente tem que levar em conta que a própria síndrome tem uma dificuldade em relação ao sono, mas então vamos ver se qualquer mudança de hábito pode pelo menos minimizar essa situação. E melhorou 100%. Daí o que a mãe concluiu? Que como tinha uma questão comportamental muito intensa naquela síndrome, por exemplo, o que os pais faziam? Não confrontavam, não punham limite, então acabava indo dormir com os pais, não criava-se bons hábitos. Então, a partir do momento que a gente conseguiu estabelecer, e não foi fácil, mais repetição. Então, dependendo de uma deficiência intelectual, é mais repetição. Eu já atendi uma criança, muitos anos atrás, com deficiência visual total e auditiva total. Então, ela era cega e surda. E deu super certo o processo, tá? Porque ela precisa dormir como outra criança qualquer. E ela precisava só das pistas do acolhimento, que seria diferente de uma criança com todos os seus... a tua parte sensorial preservada. Então, dá certo. Crianças são crianças em qualquer situação. Que situações que vão atrapalhar o sono? Porque a minha parte é comportamental. Então eu falo, vamos limpar a parte comportamental dessa problemática aqui e vamos ver o que sobra da síndrome, por exemplo. Nesse caso que era muito específico, era um caso raro. E a mãe falou, olha, eu vou mudar essa literatura. Eu vou falar que, na verdade, como é uma criança com uma dificuldade enorme comportamental, o sono joga-se a toalha. Por isso que não se liga, né? Você não faz nada em relação a isso.
para não ter confronto. Mas é isso que eu vejo. Agora, o que pode afetar é crianças que usam medicações, então, por exemplo, crianças convulsivas. Meu filho foi convulsivo durante um bom período da vida dele. Na verdade, a medicação era o contrário, ela chapava ele, né? Mas, por exemplo, no desmame da medicação, ele teve muito problema de sono. Ele desenvolveu uma insônia, então a gente sabia que era uma questão química. Sim. Então, crianças que tomam remédios, então, que podem impactar no sono, então isso precisa ter uma investigação e um cuidado. Crianças que têm problemas respiratórios, então, aí são questões clínicas que junto com o comportamental, aí é um caos. E às vezes eu não posso entrar com a parte de resolver a parte comportamental, porque a parte clínica é a prioridade, então realmente não vai ter jeito. Tem que resolver todas as pendências clínicas. Exato. E o uso da melatonina para criança? Então, agora que tem se falado mais dessa questão da melatonina, só que eles não sabem a longo prazo que impactos que isso vai ter. A melatonina, ela serve para iniciar o sono. Então, aquela história de que eu vou dar melatonina para ele dormir a noite inteira, esquece. E assim, a gente está falando de uma geração, depois a gente vai falar de adolescentes e tal, é que assim, é uma incoerência, né? Você entra na sua cama, deixa o abajur ligado, o celular ligado e toma uma melatonina. Você precisa do escuro, do silêncio. E assim, entrar com a melatonina é alguém que tem uma defasagem melatonina. Onde que você sabe que você está com defasagem nisso? Então, por exemplo, o autista tem pesquisas que falam que ele tem uma defasagem de melatonina. Então, você dá melatonina. Meu filho nunca tomou melatonina. Mas se dá melatonina já não... Porque já tem essa literatura, né? Agora, aleatório, eu não sei aonde que vai parar isso, entendeu? E a gente não sabe a longo prazo do que isso pode acarretar. Queria falar de uma criança um pouco mais velha, de 18 anos mais, assim. Tem muitos pais reclamando que seus adolescentes não estão dormindo, estão indo para a cama com o celular. E o que você dá de conselho para esses pais? O mesmo que eu dou para os pequenininhos, hábitos e limites. Os pais, eles são autoridade máxima. Isso não significa autoritarismo, isso não significa que não vai ter diálogo, que não vai ter negociação, vai ter diálogo, tá? A negociação, ela pode ser a conversa inicial da pauta e ouvir o que o adolescente tem a dizer. Mas dormir é no silêncio, no escuro, sem telas. E teoricamente é sem telas 2 horas antes. A gente entende que nem os pais respeitam isso. Então, não vai ser os adolescentes, mas entrar no quarto sem celular e dormir sem esse estímulo. Então, o que eu tenho visto é isso, essa questão de que uma vez que entrou no quarto, é o espaço do meu filho, então eu não entro mais e ninguém está sabendo o que está acontecendo. Eu já tive casos próximos de mim que a criança estava varava à noite, conversando com os amigos da escola. E os pais nem estavam sabendo. Não estavam sabendo, daí surgiu no grupo alguém descobriu e colocou. Então assim, sempre tem que entrar para ver se o filho já está dormindo, se tem uma luzinha lá acesa, conversar muito sobre isso. Agora, tem uma especificidade o adolescente, ele produz a melatonina mais tarde que a criança. Então o ritmo do adolescente sim é dormir mais tarde, acordar mais tarde. Está tramitando no Congresso já há muito tempo, eu não sei em que pé que anda, de colocar as escolas mais tardes para o ensino médio. Tipo, começar às 8, imagina, começar às 7. Então, não é desculpa para o adolescente de falar que agora eu posso dormir tarde, porque o tarde não é um tarde meia-noite, é um tarde 9h30, entendeu? 9, 9h30. Mas é mais tarde. Então, o ideal seria que ele estudasse às 8, 9 da manhã. Débora, agora um bate-bola rápido. Tá. Um conselho rápido sobre sono para a mãe que está chegando em casa da maternidade. Então vamos falar um bate... uma coisa assim, um conselho rápido. Para a mãe de recém-nascido que sabe que vai enfrentar ali, assim, vai ter que acordar à noite. O que ela pode fazer, que hábito que ela pode criar que vai facilitar? A mãe do recém-nascido, de primeira viagem, que está chegando em casa, se cerque de rede de apoio. Esse bebê vai precisar de colo, vai precisar de muita ajuda de dia e de noite. Então, não dá para uma mãezinha sozinha cuidar de um bebê recém-nascido. Porque ela também precisa. Ela precisa dormir, ela precisa produzir leite, ela precisa descansar. Então, se for para falar, cerque-se de rede de apoio do 0 aos 3 meses. Tá.
Qual o pior erro dos pais em relação ao sono? Assim, pais não erram, eles tentam acertar. Eu falo por mim. Falo por mim, eu não erro, eu tento acertar. E aqui tá a questão dos hábitos de sono. É achar que não tem virada de chave. Então, o hábito que tá dando certo hoje, a partir do momento que não der certo, tem que mudar. Não tenha medo de mudar. Vai ter confronto, mas depois vai ter conforto. Tá. 3 hábitos que influenciam na rotina do sono positivamente. Rotina, um ritual de sono que dê previsibilidade e ir acordado pro berço ou cama. 3 hábitos que influenciam negativamente. Ao contrário, falta de rotina, a criança que manda na casa, né, ela que decide, e essa dependência de hábito que atrapalha o sono ao longo da noite. E o que você diria para os pais que não conseguem deixar os filhos chorando nesse momento que eles vão te procurar e aí você explica para eles o que seria o ideal, mas eles te falam, eu não consigo deixar meu filho chorando. Enquanto você resolver choro, não vai ajudar ele a resolver no sono. Eu tenho uma última pergunta, bate-bola. Mãe de adolescente perde o sono? Pede quando ele vai pra balada. Então eu falo, agora, a hora que... eu falo, agora é a hora de vocês dormirem. Porque depois eles saem à noite e você fica lá com o celular esperando teu filho te dar um sinal de vida. Então agora é a hora de dormir. Só que enquanto você ficar resolvendo o choro, não vai resolver o sono. Ou seja, a gente tem que aproveitar agora. Agora. Ai, Débora, foi ótimo. Que bom, adorei. Muito obrigada. Muito